Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Estamos aqui com assuntos diversos, né? Cada vez trazendo mais informações para vocês, trazendo participantes de peso, referência no assunto que a gente está trazendo. Então, eu peço que curtam, comentem, nos sigam, né? Se inscrevam no nosso Instagram, tá? Pernambuco Consultora. E comentem lá pra gente saber se o tema que a gente tá trazendo está de acordo com a expectativa de vocês, tá? Nos ajudem aí nesse projeto que a gente tá desenvolvendo com muito carinho e muita atenção para vocês. E hoje, o tema faz parte do nosso dia a dia, certo? Faz parte das nossas alegrias, dos nossos controles, das nossas atribuições diárias, né, que a gente vem buscar aqui do nosso controle emocional para a gente cada vez ser mais feliz e satisfeito nessa vida que Deus nos deu. Então, vamos aqui apresentar nossos convidados. Começando por você, Dona Vivi, se apresente. Quem a senhora é? Pronto, meu nome é Viviane, né? Marina falou, Vivi. Eu trabalho na Pernambuco aqui há 10 anos. Já passei por vários setores na Pernambuco, tá? Tive a honra. E quando eu entrei, eu coloquei no meu coração estudar os processos da Pernambuco. E fiquei encantada também que os processos são feitos por pessoas. Então, eu precisava entrar em contato com as pessoas para alcançar meu propósito no processo. Então, você trabalha em que área? Trabalho hoje na área de desenvolvimento e inovação. É a minha área hoje, minha função. Sou formada em contabilidade. Então, já tenho um mix aí, né, de olhar dentro da empresa. E estou há 10 anos dentro de casa, né, compartilhando aí e trocando essa energia boa com a Pernambuco Construtora. Só um parêntese, pessoal. A Vivi, ela tá me acompanhando aqui porque nesse projeto a gente quer sempre trazer uma pessoa do nosso corpo, né, de colaboradores para que possa interagir também com os nossos convidados, que não fique só Mariana, né, que está aqui representando a Pernambuco, mas que não fique só as minhas ideias e as minhas perguntas. Então, o tema hoje é inteligência emocional, que é um tema que ficou um pouco repetitivo, né? As pessoas acho que estão levando muito, talvez, não tão a sério quanto o tema exige. E trouxemos aí 2 feras para conversar com a gente. Você primeiro se apresente. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Solano, mas as pessoas só me conhecem como Solano. Quando vem de bate-pronto assim uma apresentação, a gente vem logo para aquele mini currículo profissional, né? Então a gente tem que falar. Sou formado em jornalismo, atuo como gerente de relacionamento comercial numa empresa de tecnologia que fica no Paraná. Participei 2 vezes do reality show Aprendiz, com o Roberto Justo, com o João Dória. Sou fã dele, viu? Sou o famoso quase milionário. Fiquei em segundo. Primeiro ganhava 1 milhão, fiquei em segundo. E só que eu acho muito pobre, sabe? Quando a gente se resume a quem a gente é enquanto trabalho, enquanto profissional. E a gente estava comentando rapidamente aqui antes de começar que se você for, sei lá, observar quem nós somos, eu acho que nós somos muito mais outras coisas do que esse mini currículo, né? Então, assim, cara, eu sou um jornalista que não atua, eu sou um cara que tentou jogar futebol e não deu certo, sou um músico baterista que até hoje toco, embora não seja profissional, sou casado, tenho uma enteada, um cachorro. E então, acho que nós somos muito Instagram mais... e vi você nos instrumentos. Pois é. Então, assim, eu tento ser um multi-instrumentista, embora não seja tão virtuoso em todos. Eu sei contato com meu filho, que ele toca guitarra feito você. Toca guitarra, aí, violão, baixo. Toca aquele que é de Havaí, como é o nome daquele? Ukulele. Ukulele. Pronto, olha aí. Toca piano. É o meu instrumento, meu próximo instrumento que eu queria aprender é piano. Ele tá aprendendo. Então é isso. Tem contato com ele. Agora também sou palestrante, muito devido à projeção que o programa trouxe. Escritor, lancei meu livro recentemente. Então, assim, diria que sou uma mescla de várias coisas para chegar a ser quem eu sou hoje em dia. Opa, maravilha. E você, César? Legal, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é César Mariano, né? E fui convidado aqui para falar do tema inteligência emocional por estar à frente da Abrem.
eu sou o fundador da Abrem. A Abrem é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. Eu ingressei nessa jornada muito cedo e eu costumo falar que eu sou a prova viva de que a inteligência emocional, para muitos, é a mola propulsora que separam as pessoas de resultados medíocres para pessoas que constroem resultados. Não é o coeficiente intelectual, não são as oportunidades, as famílias mais abastadas, aquelas poucos privilegiados. Sou um apaixonado pela inteligência emocional. Comecei a estudar inteligência emocional por questão de sobrevivência, porque eu precisava entender, me descobrir para conseguir... Que negócio é esse que existe e eu preciso utilizar a meu favor, né? Cara, eu precisava saber como é que funcionava no mundo. Porque, ainda adolescente, eu não consegui me tornar uma pessoa funcional. E isso acarretou diversos resultados muito ruins, não só para mim, para os meus familiares, para os meus amigos. Só que existia dentro de mim uma vontade muito grande de viver, uma vontade muito grande de vencer e uma vontade muito grande de funcionar. E a partir disso eu comecei a buscar. Então a minha jornada dentro da inteligência emocional começou por uma questão de sobrevivência. E você tinha quantos anos, assim, em que fase da tua vida tu estavas, assim, que, poxa, eu preciso tomar uma atitude, né? Eu fui bastante precoce, pelo menos, né, na minha análise, com 19 anos. Eita. 19 anos eu precisei tomar uma decisão que era uma decisão que... eu falo isso nos meus treinamentos, nas minhas palestras, uma decisão de sobrevivência. Eu precisava decidir entre a vida e a sobrevida, simplesmente me arrastar. E foi aí que eu iniciei essa jornada. Então, os primeiros anos foi um mergulho dentro de mim, um mergulho de autoconhecimento e buscar... me conhecer e entender como eu funcionava, o porquê das coisas. E essa busca ela foi trazendo resultados e eu comecei a estudar. E quanto mais eu estudava e aplicava na minha vida, mais eu encontrava resultados. E eu venho nessa jornada de aprendiz acerca desse tema. Com duas feras, trabalho. Eu espero continuar buscando e aprendendo e mudando aí nos próximos 100 anos. Eu não conhecia a tua história, mas eu achei interessante o quanto você bateu na tecla, né, que você foi atrás da inteligência emocional por questão de sobrevivência. E eu acho bacana a gente ter aqui um exemplo da busca consciente e da busca inconsciente, que eu me coloco. E eu acho que o marco foi igual, aos 19 anos, que foi quando eu participei pela primeira vez do Aprendiz. Assim, eu sinceramente não buscava nada daquilo, assim, sabe? Eu apenas vi uma oportunidade passando e eu sempre achei que eu era capaz. Então eu vi oportunidades, estão abertas inscrições para o próximo programa, eu vi o programa na TV e fiz, não tem nada aí que eu não consiga fazer. Não acho que eu vou ganhar, mas eu acho que eu consigo disputar. Só que eu não imaginava que fosse dar certo. Eu me inscrevi, processo de seleção, 125 mil inscritos. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Fui pela primeira vez para fazer o processo seletivo. E eu comecei a ser meio que engavetado nessa pressão da que eu tinha que ter a inteligência emocional num momento que eu nem achava que precisava, sabe? Então a gente vai falar mais sobre isso, mas esse processo de confinamento, de pressão, de ser testado em rede nacional, da própria pressão dos apresentadores, quem já viu o programa sabe. Você sabia que você tinha uma inteligência emocional? Não tinha a menor ideia. Você achava que você Mas veja, eu tinha uma inteligência inconsciente de que eu achava que eu conseguia sobreviver àquilo sem sustos. Intuitivamente. Sabe? Eu aguento. Tipo assim, eu aguento aquilo ali. Exatamente. Sabe? Eu achava que... Caramba... Independente do que acontecer, de ganhar ou de ser demitido na primeira semana, que era uma possibilidade, eu sabia que eu conseguiria me manter firme naquilo. Sabia, mas de maneira muito inconsciente. Por isso que eu bato nessa tecla. A gente tem aqui um exemplo de quem foi atrás conscientemente, eu preciso disso para minha sobrevivência, e uma totalmente inconsciente. Tipo assim, eu vou, mas eu não tenho métrica, eu não tenho técnica, eu não tenho planos, mas eu acho que eu consigo.
E eu fui construindo isso, A gente sabe? pode começar, assim, aquela história de começar do começo, né? Para vocês, o que é a inteligência emocional? É um método? O que é para vocês? É um hábito? Existe, por exemplo, a diferença entre inteligência emocional e controle emocional? Para vocês, o que é essa coisa essa tão famosa inteligência emocional? Legal, ótima pergunta, mano. E você até citou que o tema inteligência emocional, né? Talvez ele está sendo um pouquinho distorcido ou banalizado. Existem várias nomenclaturas que a gente podia colocar para falar de inteligência emocional, onde eu encaro como um ponto, um dos pilares fundamentais de um ser humano funcional. Eu não quero nem entrar ainda no papo do sucesso, da alta performance. Eu acho que é legal que essa jornada ela é evolutiva e ela vai chegar em um nível a pessoa que estiver galgando, trilhando esse caminho, ela vai chegar, né, na alta performance, ali no topo, mas é uma questão é um pilar de funcionalidade. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, né, que é um dos pais aí da inteligência emocional, ele que trouxe esse nome, é a capacidade do ser humano de identificar as suas emoções e a dos outros e aprender a fazer a gestão dessas emoções. Gestão é diferente de controle. Né? Pois então, por isso que eu usei aí, controle emocional. Eu vou controlar. O controle emocional, ele a gente precisava debater um pouco mais vai ter que ficar para outro. Mas a capacidade de identificar. Caramba, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso e o que eu vou fazer com isso? A autoconsciência para que você possa não agir impulsivamente, controlado pelas suas emoções. Isso é inteligência emocional. E como o Rodrigo falou, algumas pessoas, elas têm isso mais instintivamente. Né? Já nasce, e não se perdem ao longo da jornada. Mas a gente vive um momento hoje da humanidade, e aí, pegando mais recentemente aí o histórico pandemia, que aí já bagunçou até muitas daquelas pessoas que se julgavam normais e tinham ali um pseudo-controle, e tá tudo tão bagunçado e que cada vez mais é mais latente. As pessoas são mais felizes quando elas conhecem isso. A pessoa é mais feliz se deixar a emoção ir ou não deixar a emoção ir. Então, a minha resposta à pergunta anterior entra um pouco mais nessa linha. Você fala assim, a emoção, a pessoa vai ficar mais feliz. Então, na verdade, quando você pergunta, né, o que é a inteligência emocional, eu não tenho a resposta teórica, técnica, que a gente vai aprender bastante aqui hoje. Mas eu acredito que a inteligência emocional, como vocês comentaram, ela acaba sendo um pouco deturpada a depender da situação. Eu vejo muitos exemplos como um elogio a essa inteligência emocional, quem chega assim e fala, um exemplo profissional, fulano é muito bom, tem uma inteligência emocional muito boa, porque ele não mistura os problemas pessoais no trabalho com a vida profissional. E eu vou ser muito sincero, eu não concordo. Tá? Porque, assim, pra mim, a inteligência emocional, eu ia usar a palavra controle, agora eu sei que é gestão. É gestão. É você gerir... Olha, você intuitivamente... é você realmente gerir as suas emoções e saber onde usá-las ou não, tá? Eu parto de um princípio, desde sempre, assim, desde quando eu comecei no mercado de trabalho e até agora, já tenho uma caminhada, que é nesse processo de humanização do mercado de trabalho, sabe? De tirar um pouco as amarras e não sei qual é a palavra, mas a formalidade que o trabalho tem e trazer, sim, quando necessário, mesmo que numa relação chefe-colaborador, humanizar um pouco mais a relação, poder, sim, trazer emoções pessoais, desde que não impactem nos resultados profissionais. Então, para mim, a inteligência emocional,
vai justamente de você reconhecer as suas emoções em determinadas situações e saber quando deve-se ou não deixá-las transparecer, seja numa relação profissional ou pessoal. E a minha trajetória no programa, ela foi marcada muito por isso, assim, que o programa, ele tem um estereótipo, sabe? Que é aquele cara formal. É mais ou menos, quem vê o programa são meio que mini Roberto Justus que estão ali tentando uma vaga com ele. E eu entrei sem o menor interesse de ser isso aí. Embora eu soubesse que isso podia fazer com que eu saísse na primeira semana. Então, eu era o cara que brincava, que soltava piada numa sala de reunião quando eu achava que era coerente, mas que entregava resultado. E tem uma história engraçada que nas primeiras tarefas a nossa equipe foi ganhando, e o meu perfil é diferente do Roberto Justus. E a gente chegou, acho que foi numa sala de reunião da, sei lá, 6ª ou 7ª tarefa, que foi a primeira vez que minha equipe perdeu. E sempre que alguém era demitido, ia para um programa dele para dizer quem você acha que deve ganhar o programa. Aí ele chegou na sala de reunião e falou assim: Solano, a minha equipe torce por você, minha família torce por você. Todo mundo que foi demitido falou que queria que você ganhasse. Você veio pra cá pra ser campeão ou pra ser o Miss Simpatia? Só que ele falou de maneira pejorativa, sabe? Porque não era o estilo de trabalho dele. Aí nessa hora eu respondi assim: Roberto, se eu puder ser os dois, pra mim é melhor. Aí os conselheiros fizeram uma cara tipo assim... Só que eu não fui desrespeitoso com ele, sabe? Ele não ficou chateado, ele entendeu e ele viu que aquilo era eu. Então, daquele dia pra frente, a minha relação com ele mudou completamente. E ele entendeu que o fato de eu não ser o formal, de eu transparecer minhas emoções, de brincar quando era necessário, de rir, mesmo numa situação que às vezes não parecia necessária para aquilo, era o meu estilo. E isso fez a minha relação e meu desenvolvimento e resultado no programa ir muito mais longe. Então, para mim, inteligência emocional é isso. É você saber gerir e colocar pra fora em determinada hora, sabe? Isso pra mim é o que eu enxergo como inteligência emocional. Agora, os dois... Vá pensando na pergunta, já tô aqui cheio. Os dois falaram uma questão bem importante sobre o autoconhecimento. Aos 19 anos, não sei se foi de propósito, mas os dois, aos 19 anos, tiveram, de forma ou técnica ou intuitiva, não é, a iniciativa de emergir nessa área. Assim, geralmente eu entendo que a pessoa... Isso eu vou falar intuitivamente também, tá? Sou um pouquinho do lado do intuitivo. Em algum momento, a pessoa é conflitada. Dizer, quem eu sou? Não é? Eu vou dar vazão à minha razão ou à minha emoção, né? Como a gente estava falando, o que contrapõe a emoção é a razão. Então, qual vai ser o momento, Mariana, que a gente vai pesar? Eita, eu vou gerir minhas emoções, certo? Mas a razão, nesse momento, vai sobrepor as minhas emoções. Eu acho que existe uma diferença entre a emoção, a pessoa demonstrar a emoção. Eu acho que existe uma diferença de extravasar a emoção da pessoa ser ela mesma. Uma coisa é a pessoa ser passional, né? A pessoa muito... né? Sabe, essa coisa passional, o mudo, sei lá, aquela coisa sofrida, né? Isso faz muito mal. É um indicativo da ausência de inteligência emocional. Isso. Porque... não é o controle, né? Você não utilizar esse conhecimento a seu favor, né? Mas existe... e vem vindo culturalmente ao longo do tempo, essa ideia da racionalidade e versus a emoção. E a inteligência emocional, ela é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Você ter a consciência que você é um ser humano bio, psico, social e emocional. E espiritual. Ok? Então, o ser humano que não tem emoções, ele é diagnosticado como um psicopata. É uma patologia. Então, todo ser humano, ele vem de fábrica com as emoções. A pessoa que se coloca... eu sou o senhor razão. Eu sou o senhor razão. Todo excesso esconde uma falta. Né? Então, será que eu sou o senhor razão porque eu não sei lidar com as minhas emoções? E aí, às vezes, eu preciso vestir essa identidade e assumir um pseudo
controle emocional ou a ausência das emoções. É porque não existe o controle, né? A história do controle, uma hora vai estourar, eu acho, né? Tipo a barragem. Só que às vezes a pessoa veste essa armadura e ela vai com essa armadura pra dentro de casa. Aí ela também continua com essa armadura com os filhos, dentro do relacionamento, com os amigos. Então tudo é contexto, né? E aí você até perguntou assim, mas inteligência emocional faz ser a pessoa mais feliz? Sim e não. Sim, do fato de que você ter a consciência de que você funciona a partir das emoções. Nós funcionamos a partir das nossas emoções. E eu imagino que você, instintivamente, Mariana, deve ter desenvolvido muito bem essa habilidade, porque você vende sonhos, né? Você não vende o apartamento, não vende a casa. Você vende o sonho, é o lar da pessoa. É uma série de coisas. A pessoa não compra um bloco de tijolos, uma série de coisas. Ela compra ali o ideal de vida. E o ideal de vida ela não é mensurável, né, naquela estrutura física. E nós funcionamos assim. Só que... Eu perguntei sobre a felicidade, assim, se está diretamente ligado, porque eu acho que as pessoas que trabalham muito com a emoção sofrem muito. Eu acho que as pessoas que deixam a emoção solta demais, a emoção... eu não estou falando de controle, mas eu vejo que tem algumas pessoas que não se conhecem, que não conhecem, deixa essa, sabe, não conhece. O autoconhecimento é o diferencial. E aí às vezes tem uma empatia contra alguma coisa assim, mas que aquela situação toma conta da pessoa. Isso aqui deve fazer um mal para aquela pessoa. Quando eu vejo a pessoa se a pessoa estiver gritando, esbravejando, imagine o mal que aquela pessoa não está sofrendo. Então, não é que a pessoa vai se controlar. Não, né? Não é isso, mas a pessoa conhecer. E a gente vai voltar, né, nesse lance do autoconhecimento. Por quê? Porque, imagine, é danoso. Eu também fico imaginando, sou uma pessoa que funciona, eu sou uma pessoa bastante racional. E vendo as pessoas, hoje eu entendo mais, hoje eu trabalho com isso, eu dou curso, dou treinamento, então eu entendo a diferença de perfil. Porém, a pessoa que se envolve muito e sente muito no dia a dia, nos processos, ela sofre tanto quanto aquela pessoa que precisou, por uma questão de estratégia de sobrevivência, se adequar para ser a pessoa que não sente. E, de repente, num momento, às vezes, difícil, porque tristeza, as emoções, elas fazem parte da nossa vida. E, às vezes, tem pessoas que falam, poxa, César, meu pai faleceu há 20 anos e eu nunca derramei uma lágrima. E, às vezes, durante o treinamento, hoje... eu consegui me despedir do meu pai depois de 20 anos, por uma tomada de consciência. Então, a inteligência emocional é ter a consciência qual é o contexto que eu estou. Cara, se eu estou num ambiente de trabalho, num ambiente de negócios, a pessoa que desenvolveu uma inteligência emocional maior, ela tende a levar menos as coisas para o pessoal. E isso é porque as coisas não são do pessoal, né? Então, mas eu acho que aí existe o trabalho interno. As coisas não são pessoais. Existe o interno e o externo, tá? Eu acredito que exista o interno e o externo. Porque o externo é o que a gente está falando aqui, é o deixar transparecer, às vezes, você fraquejar, ou, no mesmo exemplo que eu dei de positivo, também tive exemplos negativos lá no programa também, de pessoas que tiveram sua performance prejudicada pelo emocional abalado. Isso existe também. Só que eu acho que esse lado externo, que é o quanto você coloca para fora, esse controle, dessa gestão da razão versus sentimento, não, digamos assim, não resolve o interno. Que é, por exemplo, o fato de, assim, né? É o fato de você ser, como o exemplo que você deu, ser empático demais, sofrer com a situação, internalizar essa situação, somatizar isso para você e você ficar destruída por isso. Pode ser que externamente você consiga lidar com isso tranquilamente e ninguém perceba que você está com isso. Mas aí eu acho que o seu interno vai continuar sofrendo, vai continuar passando por isso. Então eu acredito que existe esse trabalho da inteligência emocional para o externo,
Pode ser que alguém diga, não, essa pessoa tem uma inteligência emocional fantástica, mas você por dentro tá destruído, sabe? Então, não sei se tem realmente. E às vezes, dentro de um contexto profissional, a pessoa segura a Sim. onda, ela faz isso, só que chega em casa, cara, come Tem compulsivamente, ansiedade. bebe compulsivamente, Pois se torna uma pessoa agressiva ou uma pessoa depressiva, né? Então, a inteligência emocional, eu costumo falar, eu tenho um bordão que eu uso, principalmente quando eu vou fazer brainstorming com o pessoal do corporativo, que eu falo o seguinte: eu não treino equipes, eu transformo pessoas. E pessoas transformadas apresentam seus resultados dentro do ambiente de trabalho. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, é o todo. E às vezes a pessoa ela canalizou todo o foco dela para uma área e ela consegue ter resultados. E só que é muito limitado fazer uma leitura de quem é a pessoa somente dentro de um contexto, né? Então, o que é inteligência emocional também? Vamos completar a pergunta. Estou pensando assim na turma que está aqui nos assistindo. Como ter inteligência emocional, por exemplo, sobre pressão? Pressão, por exemplo. Viviane já foi da área de contabilidade. Ela tinha que fechar o balanço no dia tal. Estava tendo auditoria, alguma coisa, auditoria externa. Pressão. Auditoria interna, pressão. Pá, todo mundo em cima de Viviane. Como ter... Termina aqui no âmbito corporativo. A pessoa já tem que estar pronta, né, minha gente? Não dá pra... É o que o mercado espera. Não dá pra pensar, acho que aprender muito Então, dentro eu da... ia interromper sua pergunta dizendo isso. Assim, eu acho que não tem como você ter inteligência emocional só na hora da pressão. Tipo, na hora da pressão, você já tem que estar preparado com essa inteligência emocional. Eu vou tentar formular uma pergunta que eu acho que é essa energia que a gente quer passar. Como a gente definiu o autoconhecimento? Eu sou uma gestora, uma grande gestora, então eu tenho que me autoconhecer para conseguir gerir esses sentimentos, essa imersão dentro de nós. Como começar a startar esse autoconhecimento? Posso só fazer um ajuste? Eu tenho que, às vezes, traz uma conotação de obrigação. Tá, vou reformular. E não é pra você, tá, Vivi? Ai, não você é, tem que ser Vivi. Eu não, você. Vivi. Você Eu tem não, que ser você. Vivi, Você tem que ser você. Eu não estou respondendo pra você. Eu tô Você tem que ser respondendo você. até pra gente poder embasar melhor Ela tá pro público. controlando a emoção dela aqui. Ela tá aqui, ó. Primeiro, quando a pessoa fala assim, eu tenho que, Ela tá se controlando. ela se sente obrigada a tal. O ser humano, em determinado momento da vida, é inteligente que ele tome a decisão de rever algumas coisas e se melhorar em alguns aspectos. Então, não existe seria muito bom se a gente tivesse uma pílula... em 3 minutos, pum, faz isso que vai ter inteligência. Inteligência emocional é um processo de conscientização e de tomada de decisão, que é um processo... contínuo. E se a pessoa passar a vida inteira sem estar atento a isso? Hã? A pessoa passou a vida inteira Então, sem A estar grande maior atento. parte das pessoas... Porque a gente traz Aí, na hora de uma situação de pressão, ela não vai conseguir realmente. É como até Solano falou. A gente traz na maletinha da gente a cultura dos nossos pais. Sim, demais. A cultura das nossas próprias vontades. Então, o que vai formar a Viviane, né? Então, qual é a minha formação? Não é só acadêmica. Então, dentro dessa maletinha tem várias coisas que contribuem quem eu sou hoje. Então, dentro desse cenário, né? Então, a gente faz dizer, E talvez várias delas lhe trouxe uma inteligência emocional. Talvez. Justamente. E até- Mesmo sem um curso, mesmo sem uma teoria, mas talvez muitas dessas coisas, intuitivamente... familiar, estudantil, profissional, talvez tenha lhe trazido para ter uma... E eu fui confrontada ultimamente e dizer assim, recebi o feedback, você é movida a desafios. Mas às vezes a gente tá tão motivada a vencer e esquece, muitas vezes, do propósito. Tipo, por quê? Porque a gente não se faz essa pergunta, por que eu gosto de desafio? Por que eu quero adquirir? Isso é uma inteligência emocional. Porque eu quero adquirir. Por que você age de tal forma. Porque eu quero... O meu sonho vou falar do nosso produto, né? Adquirir um apartamento Prince. Então, várias conjunturas vão contribuir. Eu lhe ajudo, viu?
Quer? Panelinha de Excel, já pra gente começar a guardar dinheiro agora. Então, eu imagino quem tá assistindo a gente dizer, ó, tá, inteligência emocional é muito abstrato, mas a gente já traz esse sentimento dentro de nós. Então, essa leitura contínua das nossas ações, reações, repetições de comportamentos, vai refletir. Engraçado, Vivi, eu não acho inteligência emocional abstrata, não, sabia? Eu acho uma coisa tão real. Tão factível. Tão factível. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser tangível, mas é uma coisa assim que a gente consegue enxergar. Sabe, a gente consegue enxergar. Por isso que eu falo da felicidade, que eu vejo que a pessoa… Você se utilizou da inteligência emocional para sua vida. Com certeza você é uma pessoa, talvez, mais realizada. Né? Muito realizado, muito. Eu tenho muitas realizações ainda pra acontecer. Isso, mas você provavelmente é uma pessoa que conquistou coisas, não coisa material, conquistou situações da sua vida porque você se utilizou da inteligência emocional. Você sonhou, né? Tipo, você sonhou. Assim, não é conquistar um caderno, conquistou coisas, conquistou desafios porque ele se utilizou dessa… ferramenta. A gente pode tratar como ferramenta a inteligência emocional. Claro. Pronto, ajuda a gente. A questão… A gente quer pegar nela. A questão da inteligência emocional ser abstrata ou ser factível. Eu trabalho… Toda a base minha de trabalho, e foi onde eu me encontrei. Psicologia, várias vertentes, até que eu encontrei a programação neurolinguística, que é o modelo que eu mais esse tema. Me identifico, é a base do meu trabalho, de toda a estrutura que eu faço, é a programação neurolinguística. É melhor? Não. É apenas o que eu me identifiquei, o que eu faço e vou gerando transformação nas pessoas. E dentro da programação neurolinguística tem a ciência do pensamento, a ciência das emoções, que constrói as emoções. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Os pensamentos não são factíveis, as emoções não são factíveis, mas os comportamentos são. São visíveis. Os comportamentos, eles são mensuráveis. E os comportamentos, segundo essa ótica da PNL, é apenas subproduto das nossas emoções. Então, todo comportamento humano, eficaz ou ineficaz, subproduto das nossas emoções. Por que é tão inteligente investir tempo, energia, dinheiro cuidando da inteligência emocional? Porque você está fazendo um ajuste para ter melhores comportamentos e você produz mais. Resultados. Isso, você produz mais. Perfeito. Né? Você produz então mais. E você alça voos mais altos. Só que, olha ser mais positivo, eu acho. Eu acho que a pessoa que consegue entender sobre isso é mais eficaz, assim. Eu acho que a pessoa usa aquele tempo, usa aquela energia que o corpo tem positivamente. E você não perde sua essência, né? Porque emocional é isso, você conseguir equilibrar quem você é. Porque, veja, a inteligência emocional é diferente de você não ter sofrimento, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. As 4 emoções de base do ser humano: alegria, raiva, tristeza e o medo. Na nossa estrutura, quando nós nascemos com essas 4 emoções de base. A partir dessas emoções, se derivam mais de 600 outros sentimentos, subprodutos dessa base. Todos os 4 são importantes. Então, é importante, por exemplo, diante de um fato triste, a perda. Eu perdi meu pai em 2017. Foi assim, foi bate-bola, 40 dias, descobriu um velho ativo, amava a vida. Perdi. Se eu ficasse dando risada, morreu, faz parte da vida, eu estaria contra a natureza humana. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você estar conectado. O que eu estou sentindo é reflexo exatamente da situação que eu estou vivendo. Isso é inteligência emocional. Porque, e o que é a falta de inteligência emocional? É a pessoa ficar ressentindo, criando situações, porque ela cria situações através dos pensamentos,
E aí reflete nos sentimentos e reflete nos comportamentos. E aí, de repente, a pessoa está numa reunião de trabalho, ela achou, porque não sei quem, porque a chefe olhou para mim diferente, ela não gosta de mim, porque não... E ela já cria. Isso é a falta da inteligência. Talvez, né, a gente está aqui. E a gente não tem o poder sobre o outro, né? Sim, sobre os seus próprios sentimentos. Então, o outro pode reagir. Vai reagir ou vai agir. A gente também vai reagir, mas a concepção do olhar para o outro e não criar essas histórias, você é o seu autocontrole. Isso é uma... É o seu é um autoconhecimento. Veja só, essas coisas dos pensamentos negativos, essas coisas das vitimizações, são faltas de inteligência emocional. Você está... agora que fica claro para mim essa questão da diferença do controle e da inteligência. Eu sempre achei que a inteligência emocional fosse controle emocional. Desculpa. Porque o controle, uma hora... né? O controle é assim, você tá querendo matar... né? Você tá... e você tá lá, suando, agora escorrendo por aqui. E você se controlando para não. E outra coisa, você tá diante de uma situação e tá raciocinando aquela situação. Interiorizando isso, a situação, botando ela na mente, assim, fazendo uma análise para você botar para fora o comportamento de acordo com a análise. Então, é diferente você ficar... né? É diferente você controlar, é você se utilizar daquela emoção que você está sentindo, entender, para depois seu comportamento mudar. É uma coisa meio que vacina, não? Um ponto que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, para a pessoa falar... Dica de MBA, dica de MBA. A questão é a seguinte, isso é um processo. O primeiro ponto é a tomada de consciência. Porque não tem fase da vida, né, César? Não tem fase da vida para começar, né? Imagina, não tem... Qualquer hora da vida. Eu fico imaginando uma situação, porque eu nunca passei, né, de ir para um reality show. Talvez a inteligência emocional dele, naquele contexto, seria muito maior do que a minha. Porque se eu me imaginar, talvez aquela eu bateria pressão muito do programa, mais né, a cabeça. E as pessoas, inteligência emocional, o jogo começa a virar. O jogo começa a virar quando a pessoa passa cada vez mais a se comparar com ela mesma. É isso. O jogo é assim, quem eu sou, aonde eu estou, e a partir daqui, para onde eu quero ir. Quanto eu quero melhorar. Eu não quero ser melhor que ele, que ela, que eu... Não, perfeito. Eu tenho a minha consciência e a partir daí eu vou começar a jogar o jogo comigo. Como você comentou mais ou menos, eu não tenho controle sobre o outro, né? Eu tenho controle sobre quem eu sou e sobre o que eu quero ser. E eu acho que é muito importante isso. Muito do que a gente falou aqui passa sobre isso, né? Que chega uma hora que eu, até usando o exemplo do programa, eu percebi que eu era completamente diferente das outras pessoas. E nos primeiros momentos, eu pensei demais. Tipo, caramba, tem alguma coisa errada. Ou eu estou muito errado, sabe? Ou então eu vou me destacar por causa disso. E aí foi quando eu comecei a pensar que, independente de uma coisa ou outra... E o programa ele é muito voltado para testar isso, não é não? Demais. Ele acho que é mais voltado para testar isso do que voltado para testar habilidades, técnicas, né? Na verdade, eu acredito que assim, o programa ele tem uma consequência que acaba sendo chato para o telespectador, que as pessoas são muito diferentes, sabe? Cada um tem seu perfil, tem seu estilo, tem seu jeito. Mas quando chega lá, como existe um estereótipo esperado, muitas pessoas se fecham num padrão que acreditam que precisa ser aquilo para atingir um resultado. Aí quando tá na câmera, sabe? Criar o personagem, E né? se eu pudesse colocar uma curva do que inconscientemente, tá? Porque falar isso agora dizendo que foi um planejamento seria muito bonito, não foi. Mas se eu pudesse dizer aqui o que foi a curva que foi completamente diferencial para mim, foi exatamente essa decisão por não entrar nisso. Tipo, nessa persona, eu não tenho uma cobrança, sabe? Eu era um universitário. Então, independente do resultado que acontecesse ali, eu já estaria adquirindo experiência em participar daquilo, de passar por um processo de 125.800 inscritos para chegar até ali. Então, eu quis ser quem eu sou e disputar comigo
Você se divertiu um pouquinho também, Me diverti demais. Eu imagino, Nossa, eu me diverti deve ter muito. se divertido, né? Então, assim... Tô aqui sem o compromisso. Total. O meu compromisso era... Compromisso que eu falo no sentido de que eu tenho que ganhar, eu entendi. né? O meu compromisso era, eu tenho que desenvolver profissionalmente o que for exposto para nós. A tarefa é essa. Você tem que fazer uma ação de marketing para tal marca em 2 horas e apresentar para o vice-presidente lá da empresa. Resultado. Eu tenho que dar o resultado. Cara, se chegando lá eu vou ser mais animado. Cara, eu cheguei a fazer uma tarefa que eu criei um texto de humor satirizando o Roberto Justus, velho. Imitando ele. E o teve pessoal, a coragem de apresentar. E o pessoal dizia, não faz isso, velho. Não faz isso que ele é muito vaidoso. Não faz isso. Eu fiz, cara... Aquele cabelinho dele. Sim. Aquele cabelinho dele. Deixa que vai ele anda rolar. com um pente, rapaz. E assim... E foi massa essa tarefa. E é legal que tudo que eu falo tem disponível aí pra se ver, né? Que como eu dei a ideia, como eu escrevi os textos, todo mundo da equipe falava, não, quem deu essa ideia foi o Solano. Porque Eita, se der pronto. certo, beleza. Se der errado, já sabe quem foi, né? E ele adorou, deu risada, tal. No programa, ele pontualmente me deu um prêmio extra, além do que a equipe ganhou, tal. Então, eu acho que a minha maior inteligência emocional... Se reverteu a seu favor, né? Totalmente. Ficou, foi Totalmente. ele, né? Então, assim, pra mim foi massa isso, sabe? Então, eu acredito que a minha maior inteligência emocional foi entender que a minha disputa é comigo, sabe? E, inconscientemente, eu acho que isso foi me fazendo passar. Porque eu falo do processo da seleção. Quando eu fui pra São Paulo lá, fazer a primeira dinâmica de grupo, eu fui como eu trabalhava, eu sou formado em jornalismo, eu era repórter de um programa de TV daqui de Recife. E eu fui de camisa de botão, dobrada, calça jeans, meus 2 brincos na orelha, que eu tinha uma banda de rock. Chegando lá, todo mundo terno e gravata, velho. Eita, já começou. Tem alguma coisa errada aqui. Já era diferente na multidão, né? Então, sem querer... Será que estava no dress code? Sem querer, eu acabei me destacando. E esse destaque pode ser bom, pode ser ruim. Mas eu Naquele acredito contexto que na hora que o pessoal viu, fez, o que esse cara tá fazendo aqui? Sabe? E nas dinâmicas, nas apresentações, nas falas, era muito isso também. Tipo, as pessoas tinham aquele padrão e eu meio que, cara, eu tô aqui pra ser quem eu sou. Então, eu acho que destacou muito, sabe, em mim. Inconscientemente, sempre deixo claro isso. Mas que talvez seja uma inconsciência, mas que já estava ali dentro de mim, pelo que eu passei. Mas de repente, veja, eu tô falando que só, né, Vivi? Não, pode falar. Porque esse tema eu adoro. Não. De repente, veja, a gente tá aqui passando com 2 pessoas que conhecem, né, do tema, mas que, por exemplo, você... De repente, teve que estudar menos, já veio uma coisa que você veio com essa aptidão, de repente, entendeu isso. E você teve que estudar para poder se utilizar. E eu confesso, né, que as coisas que me são necessárias no dia a dia, através da inteligência emocional, eu não estudei isso. Né? Não foi uma coisa que eu estudei. Eu não sei você, Vivi, mas eu acho que eu queria aqui trazer essa coisa de que se espera... Né? Você como líder também, meio que se espera que, como a pessoa tem esse cargo de liderança, tenha já inteligência emocional, já traga na maletinha, né? E lógico que cada vez que você vai tomando mais responsabilidade, é natural que você tenha que se utilizar dessa ferramenta da inteligência emocional, mas não é uma coisa. Eu sinto às vezes que as pessoas esperam que você tenha ipsilitro, uma inteligência, né? Que você saiba todas as respostas, que você possa ser... todos os problemas você vai resolver, né, Vivi? Chegar com todos os problemas para a pessoa dar a solução. E eu entendo que, de repente, não é assim. De repente, uma coisa que eu não estudei, para mim, foi mais difícil porque eu tive que aprender na prática, né? Eu acho que esse método também da pessoa... estudar, assistir podcasts, ler livros, vídeos, né? Seguir você no Instagram, que as pessoas possam, de repente, ter a informação. Não precisa ficar levando na cabeça sem saber que existe uma informação que a pessoa pode se utilizar a seu favor, né? Então, falando um pouco sobre essa tua... Não foi nem uma pergunta, né? Sobre essa questão desse processo. Veja, eu acho que... Não é bem uma discordância, tá? Uhum. Mas eu acredito que, assim, você falou, as pessoas esperam que quem chega no cargo de liderança já tenha todas as respostas, já seja um crânio na inteligência emocional. Isso realmente está errado. Mas, em paralelo,
eu acredito que existem algumas habilidades que são necessárias, sim, para um cargo de liderança. E eu falo isso por já ter visto, por ver pessoas que talvez estejam num cargo de liderança e que você olha e faz. Essa pessoa não tem o perfil para um cargo de liderança. Então, eu não definiria especificamente ter inteligência emocional. Mas eu acho que isso é um dos pontos que, se o líder puder ter, ele vai ter um viés de liderança, na minha opinião, um pouco melhor e vai conseguir ter um perfil de liderança um pouco melhor. Então, assim, não é a obrigação do ter. Ele tem que ter a inteligência emocional. Também acho que o tem que ter, a obrigação, não existe. Tem pessoas que talvez não tenham inteligência emocional, seja um grande líder, tudo bem. Mas eu acho que existem habilidades e trejeitos que é interessante para um cargo de liderança. Vou fazer uma e que seria pergunta, bacana. assim, nesse contexto. Aí eu vou ser enfática na questão da liderança, pegando esse gancho. Existe... Aí vou direcionar para o César, né? Vou direcionar para o César. Existe como ser um bom líder sem inteligência emocional? É mais ou menos o que o Solano estava falando. Resposta direta? Não. A questão... A pessoa pode ser um bom... Pois, o que eu acho que a questão vai é... me meter na Mas, ó, a questão é a seguinte. Quem é que vai determinar quais são os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis? Qual é o perfil dessa liderança? Como ela lida e como ela expõe a inteligência emocional dela? Porque, de repente, nós podemos estar num debate só com lideranças, com pessoas que têm inteligência emocional e tá trocando, em algum momento, alguns se perder. Porque, senão, é um robô. Nós não somos robôs, entende? Então, primeiro é a conscientização. Não existe um único perfil de liderança. Claro que existem perfis, e aí depende da corporação, depende da cultura, depende de uma série de coisas, que aí é um processo seletivo e natural do sistema ali. Né? Então, tem líder, por exemplo, tem liderança da Disney, que, cara, não vai se encaixar na liderança da Universal. Né? E vice-versa. Ou até exemplos diferentes. Ou seja, liderar uma equipe de funcionários que trabalham de uma maneira mais operacional não é a mesma coisa de liderar uma equipe mais técnica. Tudo então, assim, sem inteligência emocional, não. Só que inteligência emocional não é um evento. Eu tenho inteligência emocional. Isso, não é um evento. Um instalar de dedos. E eu falo isso porque eu trabalho diretamente com isso. Até você estava falando, a pessoa julga e acha que o líder tem que vir pronto. Imagine a pessoa que trabalha ensinando inteligência emocional. Vai ficar de olho em você. Vai ficar de olho em você. Mas é vidraça. E eu trabalho. Se César titubear, como assim, César? E a questão... Como eu assim? sempre... Esse é o meu perfil. Esse é o meu jeito de funcionar. Que eu não... Eu procuro não vomitar verdades e eu me esforço demais para ser coerente e congruente. Sabe? Inteligência emocional é um processo. Eu tenho uma vida toda para ir desenvolvendo. Então, eu me comparo com aquele cara de 19 anos. Mas não importa se ele vai apontar o dedo para mim porque ele acha que esse meu comportamento é falta de inteligência emocional. Se eu não tiver inteligência emocional, eu vou entrar na dele. Isso vai lhe abalar, eu vou entrar na né? dele. Então, quanto mais inteligência emocional tenho, mais eu tô focado comigo e olhando... Quais são os resultados que a minha percepção está me trazendo? Está trazendo para aquele objetivo. Porque eu preciso estar me calibrando, né, comigo e ter uma inteligência emocional também é conseguir se blindar. Né? Não ser vulnerável a críticas, a ambientes. Né? Você precisa ter essa blindagem. Mas, senão a pessoa ela faz um curso... De um final de semana e acha que é um evento. Agora eu tenho inteligência emocional e sai batendo a nave. Inteligência emocional é algo... isso aí. A vida toda. Será que as pessoas, né, que buscam trabalhar isso, que buscam essa inteligência, têm um melhor trato nas negociações? Saberia negociar melhor em casa, na família? Eu já fiz muitos vídeos
sobre essa coisa da negociação, né? Porque a gente já acorda negociando. A gente acorda negociando até com o próprio despertador, né? A gente negocia, né? Com o filho, qualquer... Negocia que roupa vai que colocar, roupa vai, negocia a comida que vai comer. Então, o que é que vocês acham sobre negociações e inteligência emocional? Elas estão em somatório ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A pessoa não se utiliza da inteligência emocional na hora de negociar. Eu acredito que tem tudo a ver. Até por conta, deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é importante. Eu vou abrir um pouquinho, mas um minutinho. As pessoas não funcionam no mundo a partir das coisas que acontecem no mundo. As pessoas funcionam no mundo a partir da percepção delas acerca das coisas que acontecem. E a percepção nossa, de todos nós, acerca do mundo não tem nada a ver com o mundo. Tem um monte de distorção, generalização, omissão. Cada um percebe de uma forma. Quanto mais eu tenho consciência, autoconhecimento em relação a isso, mais fica claro para mim qual é o meu objetivo dentro de um sistema e para onde nós queremos ir. Então, e aí entra diretamente na negociação. Se eu estou em uma negociação, quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais eu vou deixar de colocar a minha opinião para coisas que não são relevantes, mas que para o outro talvez seja relevante. Eu vou reconhecer a relevância do que ele está falando para ele, que não necessariamente precisa ser para mim. Se você ficar nessa percepção de mundo em negociação, de repente você não vai ter um bom resultado na hora de negociar. Se você colocar só a sua percepção em relação ao mundo, se você não escutar essa coisa da... Quanto mais hábito você tem, mais... Porque quanto mais uma negociação porque você quer botar a sua percepção, né? Sem escutar a percepção do outro. Quer colocar a sua... Cara, não vai. As pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que alguém venda alguma coisa para elas. É um clichê, mas é a pura verdade. Quanto mais flexível eu sou, menos briga eu vou ter dentro de casa. Quanto mais eu tenho poder de negociação com meu filho, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, cara, mais eu vou dominar o sistema. E a pessoa mais flexível, ela domina o sistema. E dominar não é um termo ruim. Uhum. É você ter ali o domínio. Cara, eu preciso... Alguém precisa dominar esse negócio, que seja eu. E uma outra premissa que anda junto, cara, vou sempre construir relações ganha-ganha. Se eu tenho essas duas premissas, cara, vou assumir isso. Quanto mais... Porque, não, eu só converso com quem é Lula, ou eu só converso com quem é Bolsonaro, eu só converso com quem torce pro X-time, eu só faço... E ficam discutindo coisas que, naquele contexto, não vai levar a lugar nenhum. Porque se você for, você vai querer estar toda hora defendendo a sua forma de ver o mundo, né? O seu ponto de vista. Então, na verdade, assim, trazendo essa questão do quanto a inteligência emocional influencia na negociação, eu acredito que a inteligência emocional, ela não é uma ferramenta, digamos assim, um card que eu uso em determinada situação. Tipo assim, nisso aqui eu vou usar a minha inteligência emocional. E na outra eu vou me descompensar. Exatamente. Eu acredito que a inteligência emocional é algo que a gente constrói consciente ou inconscientemente. E a partir dela, a partir de ter essa inteligência emocional, eu consigo realizar as tarefas que eu tenho que fazer de maneira mais positiva. Então, eu não diria que o uso da inteligência emocional ajuda na negociação. Mas eu diria que o negociador que tem uma boa inteligência emocional, ele consegue, de maneira mais fluida, usar as melhores ferramentas para se negociar, saber quando o cliente quer mais lhe ouvir e saber quando o cliente quer mais ser ouvido. Porque tem gente que quer lhe ouvir, tem gente que quer ser conduzido a algo, tem gente que quer que você convença ele a alguma coisa e tem gente que é o contrário. Então, eu acho que essa segurança, eu vou trocar o termo inteligência emocional por uma segurança. Eu acho que essa segurança faz com que você consiga pôr em prática na negociação, também como em diversos outros momentos, melhor o que você tem de competência. Por que eu digo isso?
Porque uma pessoa que não negocia bem, que não tem boas técnicas de negociação, não é a inteligência emocional que vai fazer ele negociar bem. Uhum. Agora, uma pessoa que negocia bem e que não tem inteligência emocional pode fazer com que aquele conhecimento que ele tem não sirva de nada, porque se perca na emoção. Então, o ideal realmente são as duas coisas. É você ter o conhecimento técnico, ter a habilidade e, na hora H, você ser uma pessoa que tem essa inteligência emocional para colocar em prática da melhor maneira. E isso é em todos os aspectos. Assim, eu falo muito sobre esporte, acompanho muito esporte. E eu acho que o esporte é uma das áreas que isso é mais gritante, sabe? Pessoas, equipes, o que for, que são muito melhores que outras, sendo conhecimento, completamente né, das destruídas emoções, e derrotadas por alguém não tanto, mas com a inteligência emocional, com o psicológico, que aí já é uma outra vertente, mas eu acho que está próximo, melhor, mais bem trabalhado. Então, acho que é Na isso. jogada também, falando de jogo, né? A gente acompanha quando o time começa a perder. É. Aí parece que Time de vôlei começa a perder, vai... Ó, Cara, isso leva é tão primeiro, engraçado. segundo, terceiro Isso e você vai caindo, Isso é tão cara. absurdo e é tão claro. O psicólogo é a mente, E tipo... pra você ter noção, como a mente influencia também no esporte e nos resultados. Eu vou dar um exemplo de um jogo de videogame, tá? Eu jogo videogame. E o videogame, o FIFA, o jogo de futebol, ele tem uma conotação, digamos assim, uma função do psicológico. Então, quando você tá... Vou dar um exemplo que quem joga vai saber, que isso dá raiva. Quando você tá ganhando de 2-1 e um outro time... Não, você tá ganhando 2-0 e um outro time faz um gol faltando 15 minutos. Pronto. A máquina faz com que os jogadores comecem a errar mais. Porque isso é o que acontece no jogo de verdade. Entendi. Você tá bem, tá tranquilo. Eu tô ganhando 2-0, tô tranquilaço. Quando você leva um Levou o gol, putz, tem 15 minutos de pressão. O time que tava dominando começa a errar, começa a entregar a bola pro adversário. Você quer entrar na televisão, E né? o videogame teve que criar Tem isso pra paz. ficar mais real. Então, assim, é muito absurdo. O exemplo, eu vi um podcast com o Bernardinho, e não só o podcast, o jogo em si, das Olimpíadas de 2000 e... Não lembro qual foi a Olimpíadas, que o Brasil tava ganhando de 2-0, 21-19 no Eu terceiro botei set da esse final. vídeo pra turma assistir aqui. Cara, 2-0, 21-19 na final da Olimpíadas. Tomou. O time virou só aquele set, 2-1, a gente tá bem ainda. Mas aquilo abalou completamente. 2-1, 2-2, tie-break, 3-2. E tem explicação pra isso? Aí Não tem vai explicação aquela pra isso. pergunta, o que é que você vai fazer diante desse cenário? Nem Desse Bernardinho cenário. conseguiu fazer nada A gente nesse fazia. dia. E é um monstro, Aí nem você ele tem ali, conseguiu. você é o líder de um time, né? Você tá vendo todos os seus participantes ali, tipo, perder, que isso pode acontecer Sim, até no mundo render menos corporativo. do que rendem. Render menos do que rende. Ou até a gente pode ver dentro de casa, né? As mães, os pais que estão assistindo nesse momento. E você ter que fazer uma tática para virar aquela jogada. E eu acho Ou que nem tem que fazer, né? Tem habilidade. Mas a questão é de controlar. e que às vezes não vai. Vai. que às vezes não vai. E tá tudo bem. Eu tenho... O próprio Bernardinho, né? Às vezes não vai mesmo, né? Porque ele é descontrolado. Eu falo disso numa palestra, eu tenho uma palestra de inteligência emocional, que eu abro a palestra falando um pouquinho, né, de competências técnicas e competências comportamentais. E competência técnica, ok. Estudou, leu, faculdade. Isso. Competências comportamentais, ela está diretamente atrelada à inteligência emocional, né? Então, só que não são coisas excludentes. Porque não adianta nada a pessoa tá lá, atitude, autoconfiança, ela não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe nem para onde vai. Então, essa é a questão que... Muito importante a gente estar aqui hoje e estar falando disso para nós construirmos uma consciência coletiva maior quero muito. e uma maturidade do que é inteligência emocional. Porque eu bato muito isso com os meus alunos. Não, porque foi lá, fez E o que vocês acham? Desculpa, eu já, né, vocês falando e minha mente e minha gente. Às vezes, né, as pessoas confundem essa coisa da questão coletiva. Às vezes a pessoa confunde assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero, né? Ou seja, pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim mesmo, quem quiser que conviva, eu sou assim mesmo, quem quiser que ache ruim, sai de perto de mim.
E aí, a pessoa não tem a chance, com a pessoa que trava isso, a pessoa que não quer aprender isso aí, não tem a chance de melhorar. E acha que o outro tem que entender o que você não está conseguindo resolver. Então, é muito engraçado essa questão da gente falar de inteligência emocional desde a infância. Porque criança, ela já nasce vítima, né? Criança se vitimiza demais, assim, pra ganhar as coisas, pra ganhar a atenção. E aí eu brinco muito com meus filhos. Eles fazem assim, você nem me não sei o quê, né? Nem me deu atenção pra isso. Sei lá, eu estou com dor no meu joelho, você nem me deu. Mas, menino, porque eu sei que não é verdade e tal. Então, se eu fosse ficar doída emocionalmente, porque eu sei que aquilo ali é uma chantagem emocional, né? Se você não tiver esse acompanhamento, esse crescimento, aquilo ali vai tudo lhe tocar. E aí, de repente, a pessoa termina dizendo assim, não é porque eu sou assim mesmo. E tem que escutar vocês. Tem que entender que a gente é possível e passivo de melhorias. Então, isso que você falou aí do eu sou assim mesmo, né? Ele comentou uma questão no início, que eu até guardei e passou o assunto, acho que agora voltou. Quando você falou sobre autoconfiança e falou sobre uma frase que fala assim, todo excesso esconde uma falta, né? Às vezes E eu costumo dizer, acho que não é uma frase minha, obviamente, né? Que a autoconfiança e a insegurança andam muito próximos. Uma linha tênue. Sabe? É uma linha muito tênue. E eu acho que um dos piores comportamentos, assim, de se conviver são as pessoas que eu costumo falar que são... É uma chamada autossuficiência frágil. São pessoas que são inacrescentáveis. Tudo que você fala... Não, eu já fiz. Não, eu queria... Não, já pensei nisso. Sim? Ó, eu tenho uma ideia... já que já tá no meu planejamento. A pessoa não fez nada. Né? Eu já vi isso. Não, você encaminha um vídeo do Instagram, vê isso aqui. Eu já assisti isso aí todinho. Caramba, eu não acrescento nada a essa pessoa. E eu vou chamar aqui a câmera 3. Se você é assim, não seja assim. Que isso é muito chato, sabe? Então, às vezes... Fica calado, e é uma insegurança, é um comportamento de achar que é autoconfiante demais... E que talvez a humildade é frágil, quando é o contrário, sabe? É aquela autossuficiência frágil, mas que é péssimo de se conviver. É a arrogância, sabe? né? É a arrogância. É a arrogância que tá escondida. E até complementando também pra câmera, a pergunta é, o que você acha da pessoa que é assim, assim, assim? Eu acho pobre. É verdade. Pobre. Isso aí. Eu sou assim, quem quiser que me engula. Até tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte, que diz o contraposto dessa afirmação, que o comunicador é responsável pela comunicação. E comunicação é resultado. Comunicação não é intenção. Isso é perfeito. Comunicação é resultado. Se eu sei que cada ser humano funciona de forma distinta, percebe o mundo de forma diferente. Talvez numa mesma situação, aquela outra pessoa que eu estou lidando, ela está percebendo de forma completamente diferente. Se eu pressupor que eu fui óbvio naquilo que eu falei, e se ela fez diferente, ela é burra, o pobre da comunicação sou eu, não é ela. Eu sou o responsável por transmitir a comunicação de uma forma que o outro entenda. É isso aí. Né? Eu falo isso direto, assim. Eu sou da área de comunicação, embora não trabalhe, sou formado em jornalismo, e eu aprendi isso no meu primeiro período da faculdade. Comunicação é o que as pessoas entendem, não o que eu quero dizer. Sabe? Então, parte da inteligência do orador, do comunicador... Quando eu não sou entendida, eu sofro, assim, porque a responsabilidade é minha. Total. É minha responsabilidade entender para quem eu estou falando. Né? Eu percebo, eu não fui entendida, eu não fui compreendida, eu entendo que fui eu a responsável. Exatamente. Né? Faz parte da minha responsabilidade entender para quem eu estou falando e talvez modular meu material, meu conteúdo, minha forma de falar... Sabe? Porque, assim, eu discuto isso muito em grupos de amigos, pessoalmente, assim, falando. Quando alguém fala uma coisa, o entendimento é outro e a resposta sempre é: pô, tu não entendeu isso? Cara, você não se fez claro. Ou você, talvez,
o trazendo para o nosso dia a dia, né? Talvez você encaminhou essa mensagem em diversos grupos. Em alguns grupos, as pessoas têm essa pegada que você tem. No nosso, a gente não tem. A gente não tem esse conhecimento, não é nosso ambiente, a gente não entendeu. E você que tá errado, sabe? Então, faz parte, sim, da inteligência da comunicação mensurar o que vai se falar para quem vai se falar. Agora, tem um ponto que eu acho legal trazer aqui, até para servir de exemplo para a audiência. Pessoal, aqui tá MBA, hein? MBA. Tá, ó, Eu fui procurado esses tempos atrás por uma grande agência de publicidade daqui de Pernambuco. E aí fizemos um briefing, tudo, e trouxeram a questão... Cara, tem um gênio, um gestor gênio. O cara é fora da curva de resultado. Foram buscar lá no Rio de Janeiro, trouxeram. Só que é impossível a convivência com ele. Cara, ele bagunçou. Só tem um jeito. Você pode Gênios atender? indomáveis. Falei, cara, deixa eu ver. Aí, Gênios indomáveis. a gente acabou firmando uma parceria. Eu treinei a diretoria toda da agência. Foi uma coisa bacana. E aí eu ofereci um processo de mentoria. César já viu assim, meu Deus, agora que sonho. Agora eu vou ensinar esse cara. Não, mas pelo contrário, eu já desfiz, porque isso aí é a expectativa do outro. Criou a expectativa. Quando eu tava no briefing, o que o pessoal da diretoria estavam me falando não era o que ele era. Era a percepção delas acerca do que ele era. Eu falei, olha, eu posso, mas eu preciso entender como ele percebe o mundo. E aí, esse cara é gênio, que sabe de tudo, que vai... Não tem paciência com as coisas, que acha que ninguém sabe, não. Sabe de tudo. Não, mas é porque... isso eu já fiz, isso, aquilo eu já fiz, E é uma pessoa com todo o seu potencial, que é um profissional diferenciado, tá fora do mercado. E postando e xingando todos os diretores de todas as empresas, porque todo mundo é um mar de incompetente. Então, se você acha que você é excepcional, parabéns. Escuta. Pode ser que você seja. Mas faz o seguinte, mensura os resultados que você está tendo por conta desse comportamento. Se esses resultados forem condizentes, você está calibrado. O que acontece é que a maior parte das vezes, as pessoas que funcionam dessa maneira... tem resultados muito longe do que o resultado de uma pessoa. Eu fiz uma postagem recentemente sobre algo parecido em texto, não foi em vídeo, em áudio, que falava mais ou menos de uma frase que, graças a Deus, eu ouço muito pouco, muito menos hoje em dia, mas que era comum. Eu lembro quando eu entrei no mercado que era assim, não, tal pessoa é super gente boa, mas no trabalho ele é o cão, assim, ele é não chega perto é quem dá patada. O trator. Eu não consegui entender isso, sabe? Porque, assim, sendo muito sincero, nós somos uma pessoa só. Então, assim, não tem isso de, no trabalho você é mal educado, é grosseiro, é estúpido, e se eu te encontrar fora do trabalho, você vai ser um amor, você vai ser gentil. Quem é você? Você é um amor, você é gentil, você é estúpido, é grosseiro. Acho que volta para aquela história da defesa, não é? Sabe? Então, às vezes, é até eu vou dizer antigo, porque eu via muito isso mais no passado, mas é como se fosse uma autodefesa de que, na minha posição, eu não posso ter uma boa relação, eu tenho que passar medo, senão as pessoas não vão me respeitar. E eu falo o quanto... respeito por amor ou medo, né? O quanto, graças a Deus, isso tem se dissipado, sabe? O quanto a gente vê cada vez mais líderes próximos, amigos, e esse respeito não, mas, obviamente... Você tem que ter a inteligência emocional de entender até onde pode ir, até onde não pode, até onde eu estou me perdendo, até onde eu continuo tendo essa minha autoridade por admiração, não pelo medo. Mas isso que você falou assim de, aquele cara é gênio, é fantástico, mas ele é insuportável. Cara, eu diria, pra mim ele não é um gênio. Ele é inteligente, ele tem conteúdo. Dê outros adjetivos pra ele. Ele tem muito conhecimento, ele é um livro em pessoa. Mas pra mim esse cara não é um gênio. E o que a gente falar, né, pessoal? Eu fico vendo muito aqui a gente falar dessas... Eu tenho 2 filhos adolescentes e convivo muito com adolescente. E todo mundo reclama de adolescente. Eu sou louco por adolescente. Sou louco. Todo mundo fala que adolescente... Eu amo adolescente, porque eles são rebeldes. Eles são o mundo gira em torno deles, sabe? Adolescente é muito específico. Você bateu o olho e o que dizer pra eles, né? Eu fico pensando assim, como mostrar pra eles...
como a gente dizer para eles que o mundo não gira em torno deles, né? Essa questão dessa geração que está vindo muito informada. A informação está muito acessível. E, às vezes, você se vê em situações que você está sendo confrontada, né? Ou porque os adolescentes, como se soubessem mais essa questão do conhecimento do que até o respeito à experiência. Né? O respeito à experiência, eu acho que é nossa missão. A gente não deixar ela... O pior de tudo, se acabar, né? embora seja um tema difícil, é que eu acho que isso faz parte e sempre fez. Só mudou da geração mais nova. Isso, eu acho que só mudou a forma que o conhecimento chegou. Agora eles têm muito mais acesso, internet e tal. Mas eu lembro muito, no meu primeiro emprego, que eu me sentia, cara, assim, muito bom. Que eu fazia um monte de coisa. Às vezes sentia que eu entregava resultado muito mais do que o meu gestor. E vinha aquilo, né? Caramba, por que eu não sou o gestor? Sabe? Aquela volúpia excessiva. E depois você entende que, assim... O gestor, não só a palavra gestor, mas quem chega onde a gente almeja chegar, quem alcança objetivos, não é só o conhecimento pelo conhecimento. Tem muita coisa além disso. Tem muita bagagem, tem muita experiência, tem muito sofrimento. Então, eu, sinceramente, acho que é natural do jovem, do adolescente principalmente, olhar e pensar, eu sei muito mais do que... Infelizmente, vai perpassar pela linha do respeito. Eu não vou dizer que eu tenho uma adolescente, eu tenho uma pré-adolescente em casa. Ela tem 11 anos, mas assim, as coisas estão se misturando mais, né? Viu? E já existe, sabe, esse confronto, sabe, por exemplo, de querer saber mais. E eu acho que é um orgulho dela, tipo, ter coisas que sabe mais do que eu. Eu lembro que foi uma maior felicidade quando eu fiquei mais alto que meu pai. Alto de tamanho, alto de altura mesmo. Então, eu acho que isso faz parte mesmo. Eu, sinceramente, não vejo que se intensificou agora. Eu acho que tem 2 pontos. Que eu também sou pai de 2 e o meu mais velho tá com 12 anos. E eu não sei já se é pré-adolescente ou se já virou a chave. Essa é a idade. Eu acho que tem 2 pontos de atenção pra gente que tá... somos eu fico pensando em formato de ajudar, sabe? Para que eles possam... Fazer, né? O que fazer com essa fase para que eles possam, aos 19... Reconhecer melhor. Né? Eu vou dar um exemplo, e aí eu não tenho receita. Eu programo meus filhos. Né? A programação neurolinguística, ela é programação, né? Das nossas programações mentais, neurolinguisticamente. Então... Segundo a ótica da PNL, nós... É injusto, viu? Você saber tudo isso. E aí eu programo os meus filhos. Esse final de semana, eu venho no ritmo de trabalho, eu fiquei quase 2 anos parado, porque meu trabalho é todo presencial. Eu não pivotei na pandemia, eu não estava preparado para isso, paguei o preço também. E vambora, eu tô voltando. Então a gente está trabalhando. Esse final de semana eu tive uma folga, peguei os filhos, família, fomos para Porto. E aí saiu eu e o mais velho para caminhar na praia, vamos jogar bola. E aí eu venho percebendo, colhendo frutos dessa interação. Ô filho, como é que tá na sua escola o negócio do cigarro eletrônico? Como é que tá o vape? Como é que tá essa droga? O que é esse... Como você enxerga as coisas? E eu percebo que eu começo... Aí eu falo pra ele de dinheiro, eu falo de negócio, eu falo de profissão. Ele fica com o olho vidrado. Eu vejo que ele brilha o olho. Então não existe uma receita. É realmente entender que é outra geração, né? Que tem muito a trazer também de conhecimento também, né? Tem muito a agregar, eu acho, de desafios, eu acho. Essa turma desafia muito a gente. E falando assim, vocês todos falaram, eu tenho um filho de 2 anos, tá? Não se enquadra na adolescência. Mas ainda já. Eu tenho a sobrinha de 8 anos. 2 anos é... Então, eu tenho que estar negociando direto, tenho que estar conversando e inculcando, né? Você falou assim, projetar. Agora, tem uma questão bem interessante, a comunicação. Porque no momento que você se preocupa em passar isso para o seu filho, tanto com a comunicação verbal, mas a comunicação das suas próprias atitudes, você vai imputando aquele ser, aquele adolescente, aquela criança,
um modelo, a gente vai encher a maletinha dele, que ele depois vai se autoconhecer, né? Você vai inculcar ali naquela criança os conceitos, muitos que você aprendeu lá atrás, e assim você vai perpetuar tudo de valor que você adquiriu ao longo dos anos. Aí a gente traz a experiência. Então, voltando a isso, a comunicação é a chave. Você está aqui sentado com 2 feras desse. E a gente está aqui extraindo, né? Ah, você falou muito, você falou pouco. Mas não é isso. É você aqui está absorvendo, está extraindo. E daqui você propagar a outras pessoas. Dizer, é bacana isso, pensa nisso. Vamos semear, né? Eu penso muito na plantação. Uhum. Então, o que é que a gente está plantando hoje? Você tá pensando que você veio aqui e não vai ter que multiplicar lá quando você... E assim, Você tá pensando que você veio passear aqui, não vai ter que multiplicar. E outra, como você disse, às vezes a gente vai conseguir comunicar e você não vai me entender. Mas vai ser normal, errar faz parte do processo. Vamos tentar outra vez, vamos ter essa maturidade para tentar de novo. A gente passou aqui por um processo Olha a inteligência emocional. de pandemia, estava pensando aqui na nossa empresa, né? Tivemos que nos adequar. Correr, né? Olhar, mudar a perspectiva. Tá o caos. O que é que a gente vai fazer com esse cenário? Quais serão as abordagens? A gente vai mandar home office, vai ser obrigado. Fechou as portas. Eu não sei se você chegou a... Pessoas ligaram para mim, eu estava de licença maternidade, saíram daqui chorando, sem perspectiva. Mas o que é que a Pernambuco fez? A gente vai arregaçar a manga e a gente vai fazer tudo o que a gente pode na condição que está sendo proposta para a gente. Então, fomos colocados à prova. E fomos colocados à prova e permitimos fazer a jogada. Porque, às vezes, você pode ser vencido no primeiro momento. Tipo, você já levou um gol, desistir do jogo. Então, você lidar com isso, você ter diretores também com essa percepção, porque a gente tem empresa de quê? 55 anos. Então, a gente tem diretores, a gente tem uma primeira geração, a gente tem Que fique claro que eu cheguei muito depois. Então, a gente tem a gestão, Bom, 50 empresas de 55 anos olhando pra mim. Então, assim, a gente não tinha esse podcast antigamente não tinha. Era tudo intuitivo. Né? E foi se formando. E foi trazendo novas gerações. Temos a Mariana, temos a Emanuele, 2 diretoras top. A gente vê várias... Obrigada. Não, mas tô dizendo assim, para dar suporte a toda essa... A gente fala em famílias também aqui dentro, né? Então, eles também têm que ter uma estrutura emocional muito boa para lidar com tudo isso. E ainda transparecer e repassar, ser um multiplicador, dizer, nosso perfil é esse, vamos vestir, vamos tatuar nossa camisa. E é esse, vou dizer até assim... A gente tem um perfil, assim, bem... que trabalha isso, eu acho, assim. A gente tem um perfil de cuidado com esse nesse processo, assunto, sabe? De forma intuitiva, que a gente não tinha, né, antigamente. O resultado que tem. Grande parte do resultado vem disso. Primeiro, uma empresa, a liderança lá de trás, ela precisou abrir mão de muita coisa, precisou se reinventar, né? Porque o mundo, ele acelerou muito o processo. Eu concordo com o que o Rodrigo falou, de que cada geração tem a sua, e tem mesmo, só que essa geração de agora, por conta do acesso tecnológico das coisas que tem, acelerou demais. Né? Então, o choque entre as gerações gera um conflito. E eu não sei, eu não vivo o dia a dia de vocês, mas para ter uma disponibilidade, cara, se preocupar com uma coisa que não está ligado diretamente a um negócio, mas está totalmente ligado à saúde do negócio, está totalmente ligado à cultura, ao propósito. Isso eu acho que é a longevidade, né? Acho que é a longevidade. Que é um perfil de empresa que está antenado e olhando para frente. Né? O que nos trouxe até aqui, ok, mas não é a mesma coisa que vai nos levar para frente, só aquilo. Pego toda a bagagem, coloco esse novo gás, esse novo momento de mundo. Esse tema a gente vai ficar até amanhã, viu? Processo. Mas deixa eu fazer só uma provocação, assim, para vocês. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem inteligência emocional e uma pessoa fria? Uma pessoa que não se abala. Uma pessoa que não é com a perda de um ente querido,
Não é com essa coisa da tristeza, do medo, não. Mas, às vezes, eu percebo que pessoas que têm uma certa inteligência emocional são confundidas com pessoas frias. Então, eu responderia mais ou menos falando sobre o que eu falei do início, que pra mim tem o interno e o externo, tá? Se a pessoa é fria, mas, digamos que assim, por dentro, isso é bem trabalhado, a pessoa estar bem segura com isso, pra mim ela tem inteligência emocional. Mas pra mim, se a pessoa está fria, mas por dentro tem algum abalo, como esse caso da pessoa de perder o pai e não derramar uma lágrima, essa frieza não é, pra mim, sinal de segurança, de inteligência. Então, eu acho que tem como ser frio com inteligência emocional e tem como ser frio completamente destruído emocionalmente, sabe? Eu acho que é por isso que pra mim tem essa diferença do interno para o externo. E é você tá bem consigo mesmo, né? Resumindo, Vou né? Você está procurar bem consigo agregar um pouco mais, que eu concordo com o que ele falou, e agregar um pouco mais na resposta. Eu acho que o que diferencia, talvez, o que eu usaria para medir se é frieza ou se é inteligência emocional, o contexto e a percepção do senso de justiça. Porque o líder, ele precisa estar o tempo todo tomando decisões. E muitas das decisões vão afetar. E não tem jeito, quanto mais alto você sobe, mais você vai desagradar, porque você precisa pensar de maneira muito mais ampla. Então, como o valor... Afeta mais pessoas. Como o valor justiça é um valor alto para mim, eu me considero uma pessoa justa, apesar que justiça é algo subjetivo. Não existe justiça, é isso, isso e aquilo. Cada um tem uma percepção. Então, se eu precisar tomar uma decisão que vai afetar um colaborador, vai afetar um parceiro, vai afetar um setor, seja lá o que for. Mas pode ser que quem tá lá embaixo olha e acha que eu fui frio, que foi aquilo, que foi aquilo. Mas aí a questão que ele acha é com a forma que ele percebe. Volta aquela história da percepção, né? É a forma que ele percebe. Imagine se um líder, ele for levar em consideração como todos se sentem. Cara, a cadeia ele toda, não né? pode. Vai tomar decisão nenhuma. Mesmo que ele tome uma decisão, ele precisa tomar essa decisão, ele precisa agir em cima disso, mesmo que depois do trabalho, depois, cara, demitiu, ele tem uma consideração pessoal, mesmo que o outro não perceba, se ele achar justo, tomada, o jogo segue e tal, considero e tô te ligando pessoalmente pra te desejar sucesso. Eu não sei nem se foi essa a sua pergunta nesse contexto, entende? Não, mas é mais ou menos isso, porque veja, a pessoa que tem uma inteligência emocional, naturalmente se abala menos, eu acho. Vamos lá, né? Eu acho. Com as situações que são impostas. Se dói menos, eu acho que entende mais, compreende mais, talvez. Sabe o que muda, acredito eu? O tempo de resposta. O tempo de resposta. Porque abala depende, tem uma série de coisas. Só que quanto tempo ele se abala para ele voltar e falar, isso aí. Preciso fazer o que precisa ser feito. Então não é o quanto se abala. Eu moro em Pernambuco fazem 9 anos. Eu tô trabalhando aqui há 10, há 9 anos eu estou morando aqui e eu tenho uma secretária desde que eu cheguei, 8 anos e meio, quando meu filho tinha 2 meses de idade, porque precisava de alguém, eu contratei essa pessoa. E essa pessoa, essa semana, pediu Pra sair. Pediu pra sair, até com outras questões. E aí, a minha esposa falou, pô, beleza, tá, já manda mensagem aqui, já vão... Mas, cara, você não ficou chateado? Eu falei, lógico que eu fiquei. Pô, tá convivendo há 9 anos, trocou fralda dos meus filhos. Fiquei. Mas... Eu já tô resolvendo. Se eu ficar, independente de como eu encarar essa situação, não vai mudar o fato, ela tomou a decisão. E, cara, uma pessoa que eu tenho muita consideração, fez parte, ficou dentro da minha casa, limpou fralda, trocou fralda dos meus filhos. Mas, não tá dando mais pra ela. Ela tomou a decisão, beleza, vamos resolver o problema. Não vou ficar parado nessa. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. E a gente vai cuidando das coisas do jeito que dá pra cuidar. E quando não dá, porque aí depende do outro, né? Lembra? É o outro.
Com o outro eu não posso mudar. Eu aceito e já vou direcionar, porque eu preciso continuar. Então, esse é o ponto da inteligência emocional, que eu acredito que... Fechou com chave de ouro, viu? Que é isso aí. Né, a esposa? Você não vai querer matar ela, você não tá com raiva. Não, meu filho, ela já tomou a decisão dela, né? Que agora que eu vou resolver a minha vida, o que eu vou fazer com a vida. Porque a decisão do outro, assim, você não vai ter domínio. A decisão, a ação, as reações, a gente gera uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que Mariana vai reagir, vai ficar muito feliz após esse podcast. Então, já estamos muito felizes. Então, eu posso criar uma expectativa sobre isso, mas isso não vai ser um afeito, uma razão, como você disse. Eu não posso rotular e dizer que vai acontecer, né? Isso é bem... E a vida é dinâmica, né? Ela vai apresentando situações. Então, autoconhecimento... Vivi, chance única. Né? Alguma pergunta a mais? Que a turma já tá ali... Rapaz, Minha gente, eu adoro esse tema, de verdade. Eu queria pegar um gancho de verdade. Que você falou muito, você repetiu muito essa palavra, autoconhecimento. E eu acho que ela define muito o que a gente estava falando sobre educação, não só de filho, tá? Educação até de passada de exemplo de um gestor para funcionário. Que, assim, esse autoconhecimento passa por uma autoconstrução. Sabe, a gente quer, faça de tal jeito, a gente quer, o que é que eu posso falar para ajudar a ele ser de tal forma? Eu costumo dizer que, assim, nós queremos que nossos, tanto filhos quanto pessoas que nós gostamos, não passem pelo que nós passamos. Mas nós somos o que somos pelo que nós passamos. Graças a Deus passamos, né? Graças a Deus passamos. Então, assim, embora a gente queira, sim, ajudar, encurtar caminhos, mas esse autoconhecimento passa pela autoconstrução de erros, acertos, sabe? De, às vezes, a gente falar, não faça isso, e ele vai fazer do mesmo jeito. E ele só vai chegar à cabeça que eu tenho hoje, como a gente falou, de talvez respeitar mais o tempo, entender a experiência de quem já está acima no mercado e você está começando agora. Talvez ele só vai entender isso quando ele quebrar a cara com alguma coisa. Talvez não, talvez ele consiga entender só com um exemplo. Talvez ele precise. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele passa pela autoconstrução, pela vivência, por você criar histórias, você criar experiências. Eu acho que isso aí é a melhor educação. Lindo, minha gente. Obrigada, viu? Temos aqui, cadê? Um presente pra vocês, ó. Segundo o nosso último podcast, tá? Disseram que isso aqui vale praticamente uma NFT, não é isso? Rapaz. Aqui troquei. Esse aqui e esse aqui. Abram aí coisas especiais pra vocês. Um brindezinho só pra agradecer. Aproveita, minha gente. Agora, olha. Se eu tivesse ganho antes, já tava usando. Olha aí, seu nome, viu? Aí embaixo. Legal. Olha aí, exclusiva pra vocês. Faz a diferença. Exclusiva, Obrigado, viu? Pensado pra vocês. Eu queria que vocês deixassem o contato, né? Porque com certeza o pessoal vai querer tirar um monte de dúvida, o pessoal vai querer contactar vocês. César, como é que lhe acham? Vamos lá, Instagram, Certo. César Mariano, César Mariano com 2 Os no final, Certo. ou abriem.pe. Abriem é ABRIEM.pe, que é o perfil da empresa. Né? Tô lá sempre postando conteúdo. Quer saber mais? Pessoal, segue lá pra pegar informação. Maravilhoso, viu, César? Você, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada demais por dividir seu cérebro sabido com a gente. Verdade. E você, como é que a turma lhe acha? Eu sempre direciono para o Instagram, Rodrigo Solano Oficial. Tem um site também, www.rodrigosolano.com. Mas hoje em dia o site é mais institucional, né? Você tem que ter para dizer que tem. Mas, normalmente, pode me procurar pelo Instagram, que eu sou super ativo lá. Tenho postado semanalmente alguns cortes de podcast. Eu acho que essa é uma oportunidade bacana. A gente tava falando sobre isso, que é uma maneira da gente também extrair isso aqui para outras pessoas, para outros momentos, para quem não tem a oportunidade de ver ao vivo. Então, é muito bacana. Espero que a gente tenha contribuído, né, com a turma aí que nos assistiu. Vivi, quer deixar algum comentário, alguma fonte para as pessoas lhe acharem? Vou dar meu Instagram, viviane.cristina.334. E assim, eu sou um amante de comportamento, assim, de forma intuitiva, né? Fiz algumas imersões com Luciana,
uma CEO aí de imersão pessoal, fui buscar e eu acho que quando a gente parte do autoconhecimento, por isso eu frisei bastante, a gente se conhece, a gente tem uma nova percepção de tudo à nossa volta. Então, eu indico aí se autoconhecer. Você é fera no autoconhecimento, viu? Se autoconheça. Você é uma danadinha. Pessoal, vocês nos encontram no nosso Instagram, tá? Pernambuco Consultora. No YouTube também, Pernambuco Consultora. Estamos no Spotify também. Procura a gente no nosso site, www.pernambucoconsultora. O meu Instagram é marianavanderlei1. Espero ter trazido para vocês informações, ter acrescido assim na vida de vocês, acrescentado, né, forças e vontades de ter cada vez mais inteligência emocional. Tá? Ficamos por aqui. Obrigada demais